Saudações, axé, Mojubá, Mojubá, Mojubá. Tô aqui, ó, com o meu cetro sacerdotal, bastão de Exu, que já vou explicar para vocês. Estamos aqui iniciando mais uma aula aberta, mais um encontro extraordinário de conhecimento, sabedoria e pesquisa, e hoje com a nossa principal figura aqui que eu tenho o prazer de dizer na nossa pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que é a professora doutora mãe Cláudia Alexandre, trazendo hoje um papo com a gente sobre sua nova obra. Acabou de sair do forno, está com um cheirinho no ambiente, que é o seu livro Exu Mulher. Você já vai entender tudo isso, né? Então, para que eu traga ela na tela, eu quero te dizer que a professora doutora mãe Cláudia Alexandre, ela é jornalista, apresentadora, professora e doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, foi locutora da Transcontinental FM e despontou como a principal voz feminina negra dos rádios paulistanas. Autora dos livros Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai, e agora Exu Mulher e o Matriarcado Nagô. Na fé de Vivaldo de Logunedé, um pouco do Candomblé na Baixada Santista. Em 2018, ela criou o BR Brasil Show, uma plataforma digital e rádio online especialista em conteúdo de sambas e apresenta o programa Papo de Bamba. Integra a Comissão de Jornalista pela Igualdade Racial de São Paulo e os coletivos acadêmicas do samba. Pois é, ela tem uma forte atuação também no universo do samba, que é bem interessante a gente entender. E Mulheres do Axé do Brasil. Atua ainda como diretora de comunicação do Vôlei Guarulhos e integra o corpo docente aqui da sua pós-Ubuntu. Olha, entre algumas disciplinas que ela é responsável, teologia versus ciência da religião, o que é ciência da religião, a ciência e os terreiros do sincretismo, a reafricanização das religiões afro-brasileiras, está no módulo das várias umbandas, religião, corpo, gênero e sexualidade, danças e festas, carnaval, escolas de samba, maracatu, afoxé, jongo, etc., religião afro-brasileira e sociedade, e também Exu Mulher versus Pombagira. Saudações, minha mestra, mãe, Cláudia Alexandre, bem-vinda mais uma vez. Ufa, Rodrigo! Mas isso tudo é culpa de vocês, da pós-Ubuntu, que vão seduzindo a gente, e a gente vai dizendo, não, eu quero falar sobre esse tema, não, esse tema pode deixar que é comigo, e aí fica difícil para você nos apresentar. Que maravilha. Professora, hoje nós estamos aqui com essa aula aberta para apresentar um pouco mais da sua jornada para a nossa comunidade de alunos e principalmente falar dessa sua nova obra, que eu estava muito ansioso, tenho falado nas minhas redes sociais, estava muito ansioso para tê-lo em mãos, eu já sabia da existência dele, eu quero que você mesma explique um pouco mais como surge esse livro, Exu Mulher. Ele é resultado do quê? Pois é, Rodrigo, é resultado da minha tese de doutorado. Novamente, eu vou ao encontro de Exu, porque eu volto para a academia em 2012 para fazer um estudo acadêmico sobre religiões afro-brasileiras e sobre sambas, que são dois territórios, eu vou dizer assim, que me formam, né? Eu sempre conto a minha história. Eu nasci numa família sambista, meu pai já iniciado no candomblé, de uma nação diferenciada dessa nação que está aqui no Sudeste, que é a nação Nago-Rodunce, lá de Cachoeira, do Recôncavo da Bahia, e eu cresci com com esses dois territórios de saberes, me ajudando a confrontar com a vida, né? Então, assim,
essa questão do racismo, a questão do que contam para nós sobre a história do Brasil na escola, e a minha casa sempre foi muito uma casa de estudos, né? O estudo estava no centro dos nossos enfrentamentos com as questões sociais. E aí, quando você começa a amadurecer, e eu fui trabalhar no jornalismo, eu me formei em comunicação social com ênfase em jornalismo no final da década de 80, e eu já fui trabalhar com samba, né? Eu entro para o rádio e já começo a trabalhar com samba. E é nesse momento em que você começa a disputar, né, um mercado de trabalho altamente competitivo, é que você começa a absorver, principalmente na comunicação, conteúdo sobre o mundo, falar sobre o mundo, sobre os acontecimentos. E para mim sempre me incomodou a forma em que a sociedade construiu uma história sobre o que significam os saberes do samba, né, a cultura do samba, e sobre as religiões de matrizes africanas. Eu sou de uma casa de matrizes africanas, porque meu pai era do candomblé, mas eu sou batizada primeiramente na Umbanda, me torno uma dirigente de Umbanda e sou iniciada no candomblé. Então, isso permeou a minha vida e a minha forma de ver o mundo. E são dois lugares que eu compreendi que são narrativas construídas de forma distorcida, que fazem ainda parte do imaginário do brasileiro, da sociedade brasileira. Então, uma história de discriminação, de perseguição, dos negros que faziam seus batuques e constroem uma história de ressignificação de vida a partir dessas expressões, né? Conquista o mundo, conquista espaço urbano, conquista uma forma de viver a partir dos batuques até formarem as escolas de samba, mas antes das escolas de samba, o que significou para o povo negro os ajuntamentos em volta do sagrado, dos terreiros, dos candomblés, né? E depois, no centro de tudo, a demonização de Exu. Então, tudo isso me fez levar para a universidade, para a academia, uma forma de discutir a presença, os valores da população negra nessas expressões que estão entrelaçadas, né? Religião, festa, corpo, ressignificação, consciência política, disputa de espaço social a partir desses saberes, de forma política posicionada, e aí eu vi que muitas narrativas, e aí narrativas que eu digo são registros, discursos, livros, principalmente material didático, eles não contam ou propositalmente ocultam valores a partir das expressões do samba, a partir das expressões das religiosidades, ou dessa relação de sistema religioso que está dentro dessa forma política de presença no mundo, que é a formação do candomblé, né? E todas essas divindades que depois vai dar, logicamente, a, a formação de outras denominações, de outras práticas, e aí a gente tem Umbanda, a gente tem Quimbanda, a gente tem todas essas denominações do campo religioso brasileiro. Mas aí eu começo olhando como Exu, né? Foi vítima e, ao mesmo tempo, é usado para construir esses discursos, né, como em torno dos batuques e das práticas religiosas e do culto desse elemento que é fundamental para o sistema religioso de crença de matriz africana, seja qual for a denominação, ele foi vitimado por um projeto, né, um projeto para demonizar as expressões negras. Por tudo isso, eu vou para a universidade e vou falar de samba e religião. E aí, Exu já atravessa no primeiro trabalho, quando resulta no livro Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai, ou do Vai-Vai, que é essa escola de samba que eu estudo na especialização e na dissertação, e Exu continua comigo, sempre. E aí eu vou para a tese de doutorado, e eu encontro a Exu Mulher como um elemento de investigação, de estudo, né, e de posicionamento, para falar também da presença da mulher nos terreiros dos candomblés, na formação dos candomblés, colocar no centro dessa discussão a questão da mulher. Então, Exu, mulher, matriarcado, porque eu estou falando de como as mulheres foram afetadas e as consequências, né, do processo escravista no Brasil.
Perfeito. Professora, você fala aqui, né? Então, a gente tem na ilustração da capa uma ilustração livre a partir de uma foto que te impacta nas suas pesquisas, né? Que em tela a gente vê com mais detalhe. Essa foto que está no Museu de Londres, no Reino Unido, essa escultura remete muito a essa aqui também, que quando eu consegui adquirir, eu logo te mandei. Eu lembro. Um vídeo para você me orientar sobre ela, né? Então, o que a gente vê aqui uma figura que, a princípio, é Exu. Exu. Mas esse Exu está aqui com seios bem avantajados, como seria o falo numa outra perspectiva. Isso mesmo. Aí você até me explicou que esses búzios representam o próprio leite, representa a fartura, a prosperidade. E esse é um aspecto. Sempre essa estrutura também mais fálica e mostrando outra cabeça, o Exu e o seu contraditório, né? A sua... Esse penteado de Exu, que também está em vários mitos de Exu, onde ele esconde a faca, né? Esse olho atrás, que também tem a ver com a questão de ser um elemento que subverte a questão do tempo, né? Ele está no presente, ele está no passado, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Essas representações, né? Essas características, elas estão narradas em mitos, né? Interessante. Aqui, essa é uma escultura que eu achei recentemente, professora. Então, é Exu Coapito, que é um clássico, né? Nas figurações dele, mas porém com seios avantajados. Sim. E ele tem aqui também, me parece, uma cabaça aqui entalhada. Sim, então, a cabaça que também é um símbolo feminino e que guarda segredos, né? A cabaça e aí eu mostrava aqui inicialmente essa figura aqui, que também é Exu, mas Sim. que está nas mãos duas crianças, mulheres que tá aqui com os seios avantajados também, como Sim. o do seu livro, de joelhos e tudo mais, embora ele, que é o principal que está aqui, não tem essa representação. Aí é o próprio penteado, a outra face. Ele está com barba, que é um detalhe interessante, né? Bom, tudo isso, a princípio é Exu, mas parece que não havia uma reflexão crítica sobre isso, porque aqui está com seios e ali está com falo. É isso que também te traz a inquietação, né? São essas representações. Na verdade, não é uma representação única, né? Aí o que você mostra, Rodrigo, é uma imagem que remete, que tem uma anatomia feminina e outra imagem que tem a anatomia masculina. Em alguns registros, a gente vai encontrar que tem a imagem do masculino também com seios. Então, a primeira coisa é olhar essas representações compreendendo como elas foram pensadas na cosmovisão ou cosmopercepção negro-africana. Então, essa questão de gênero, ela desaparece quando você quer estudar a organização social negro-africana. Primeira coisa. Num segundo momento, olhando o Exu, a gente tem que compreender no pré-colonial, vamos dizer assim, para que a gente possa entender de onde aonde a minha pesquisa foi para trazer essa representação de Exu mulher que não está, num primeiro momento, na concepção de um candomblé, né? Então, assim, está muito relacionada à formação do candomblé essa minha pesquisa. Então, num primeiro momento, é ver como eram representados, quais eram as representações de Exu na África pré-colonial em uma região iorubá. Por que em uma região iorubá? Porque nem todas as regiões da África iorubá você vai encontrar a mesma forma de culto e nem as mesmas divindades, né? Isso já está sabido. O que eu encontro
nos primeiros escritos sobre Exu, até para entender a questão da demonização, porque também não é só sobre a masculinização e o culto desse feminino, mas também sobre a demonização de Exu. O que eu vou encontrar, Rodrigo? Eu vou encontrar, primeiramente, que em 1700, a gente está falando de muito tempo, né? Então não adianta a gente discutir, mas aquele terreiro não tem Exu mulher, não, Exu mulher não existe. Você tem que saber a partir de que tempo você está fazendo o seu estudo. Eu precisei dar muitos passos atrás para entender quando começam as descrições sobre Exu. Aí eu vou encontrar que narrativas de visitantes, exploradores, os primeiros missionários que vão em África e começam a narrar para o Ocidente o que encontram, elas reforçam e elas têm a tendência de reforçar vivências primitivas e demoníacas, né? Porque a gente não pode esquecer que os primeiros invasores, vamos dizer assim, as primeiras expedições levavam, além dos cultos, aqueles exploradores levavam missionários da igreja para descrever o que encontravam. E as narrativas, propositalmente, elas narravam, descreviam seres, né, seres humanos sem humanidade, sem alma nos seus corpos, portanto, a igreja tinha que atuar. Primitivos, nada que eles faziam estavam ligados à ciência ou ao conhecimento, portanto, eles poderiam ser dominados, explorados e escravizados. Quando a gente vai olhar as descrições que vão remeter principalmente na região do reino de Daomé, que atualmente é o Benin, lá a gente vai encontrar as primeiras expressões para a divindade que está sendo cultuada. No primeiro momento eles falam em Legba, depois Elebara, Elebara Exu, até que depois em 1850, 1870, tem aquela versão da Bíblia escrita em Yorubá pela primeira vez pelo Samuel Crowther. Mas antes disso, em 1700, a gente vai ver que nas descrições dos exploradores, eles vão dizer, eu até acho um do Francis Burton, em 1800, mas em 1700 já tinham essas descrições. Olha, eles fazem, nas descrições, a maioria diz, eles fazem um culto para um montículo de terra que tem um falo, um pênis proeminente, e ali eles fazem rituais para algo que é demoníaco. Muitas descrições falam isso. O que chama atenção, principalmente na descrição do Francis Burton, é que ele diz, essa divindade Legba é dos dois sexos. A descrição para o masculino é essa, para o feminino é mais horrível, portanto, nós pretendemos subtrair, a gente não vai falar sobre a descrição do feminino. Então, é um dos primeiros sinais de que esses missionários pesquisadores, eles encontraram desde o começo rituais relacionados a Elebar Exu masculino e feminino. Nessa descrição, Francis Burton fala, é sempre para os dois sexos. Eu encontrei muitos masculinos, femininos um pouco mais raros, mas ele mesmo se entrega quando ele diz, olha, prefiro nem descrever, porque é mais horripilante do que para o masculino. Então, esse pensamento patriarcal, ele também estava posto na forma de descrever esses rituais. É um dos primeiros indícios de que o rito ao feminino, ele já é subtraído nas próprias narrativas. Aí eu encontro os primeiros indícios, não só da masculinização, mas da demonização desse elemento que é Exu. O que nós vamos ter quando a gente encontra as descrições do masculino e feminino? Quando você mostra esse cetro representando, você acha que tem uma representação aí do cetro, ele é masculino ou é feminino? Do cetro? Então, ele tem seios. Ele parece masculino, mas não tem o pênis, né? Mas só não tem seios aqui. Tá. Agora, então, tá. Essas duas crianças são femininas. E tudo então, indica que... Tudo indica que, assim, são várias representações, tá? Comumente,
as representações de Exu não apresentam apenas o cetro masculino. Ele é feminino e masculino. E nem todos os cetros vão ter o pênis, eles vão ter o penteado alongado, mas eles não têm a marcação do pênis. Mas geralmente o masculino está com o apito, que é um dos símbolos de Exu. O masculino tem o apito, o feminino tem os seios, e quando tem a criança, é que você precisa saber para que foi usado e quem porta esse cetro. Geralmente, o cetro é uma representação masculina e feminina sempre, inseparáveis. Então, em muitas localidades de África, que tem cidades de Exu, né, porque existem em África cidades que só se cultua Exu, que tem iniciação para Exu, batismo para Exu. Exu é a divindade, é Okiti. Okiti é uma das cidades que tem apenas devotos de Exu. Nessas localidades, todas as festas, o sacerdote empunha um cetro masculino e um feminino. Essas descrições, essas representações, elas ficaram muito distanciadas aqui das Américas. Então, é preciso, primeiro, encontrar essas cidades, estudar essas cidades e ver como essas representações elas são muito comuns. Se a gente for olhar só a representação, as representações que são colocadas, que acabam sendo adotadas na formação do candomblé, realmente você não encontra Exu relacionado ao feminino. Essa é a grande discussão no livro. Não é falar sobre seios, o culto. Né? Sim, sim. Os seios estão relacionados à feminilidade, ao alimento, né, à maternidade. Também, Cláudio. Tá de saia também. Então, essas representações que dão uma feminilidade à figura é que vai dizer está relacionado ao feminino. E eles nem falam feminino. Feminino, masculino e feminino é uma construção de gênero. A gente pode falar de homem e mulher, ou birim, mulher, ou kunim, homem. Né? A gente vai falar da anatomia. A grande surpresa do livro é a gente buscar o que aconteceu com esse feminino na formação dos candomblés no Brasil. Né? Eu não tô questionando que tem ou não tem, ou se teve ou não teve, o culto da Exu Mulher. Eu quero dizer o que aconteceu para essa figura feminina de Exu não ter sido introduzida na formação dos candomblés. E aí que eu vou discutir sobre a questão do matriarcado, sobre a questão das negociações que as primeiras mulheres, as primeiras, todas elas africanas, que fundam os candomblés no Brasil. Elas tinham total conhecimento da importância de Exu para o sistema, né? Yorubá Nagô. Havia total conhecimento sobre isso. Só que desde o início, por conta da masculinização, não houve nenhum espaço para surgir um culto ao feminino de Exu. Né? Ele já chega masculinizado, ele já chega demonizado por essas descrições. E como ele estava demonizado, essas mulheres, tendo que manter os cultos a esse elemento importante, elas tiveram que dissimular com o sistema. Então, eu disse agora há pouco que existem em África cidades inteiras de culto a Exu. Aqui no Brasil, elas precisaram dizer que Exu era um elemento realmente complicado, que tinha que ficar na porta, que tinha que ser despachado, que não podia ter ninguém iniciado a Exu, sendo que em África tinha-se conhecimentos de cidades inteiras de devotos de Exu e iniciação de Exu com participação de homens e mulheres, mulheres sacerdotisas. Na formação do candomblé, o que a gente tem são descrições de que Exu era um elemento complicado, que tinha que ser despachado. Ele sempre teve a precedência desde dos mitos de criação, mas no candomblé diziam que ele era primeiro, cantava-se primeiro para ele, não porque ele era importante, porque ele precisava ser despachado. Isso é uma das formas de dissimulação que as mulheres impuseram para se relacionar com a sociedade, né, que era uma sociedade intolerante em relação às práticas negras, e principalmente, Rodrigo, na relação com a Igreja Católica. Essas mulheres do candomblé, elas levavam seus filhos de santo na missa com o padre,
Elas tinham uma relação com o padre, no sentido de estarem sempre na igreja para dizer, olha, nós não somos do demônio, né? Então, aconteceram várias dissimulações, e no centro dessas tensões, por isso que eu digo tensões de gênero na formação do candomblé, no centro dessas tensões estava Exu, que teve que ser ocultado desde o começo da formação do candomblé. E Exu Mulher não teve chance, naquele primeiro momento da formação dos candomblés, primeiro de ser publicizada e, no segundo momento, de ser acolhida no sistema da hierarquia dos primeiros candomblés. Então, a investigação do livro diz que a gente tem indícios que ela sempre esteve em alguns candomblés até tradicionais, mas não se falava sobre isso. Tanto era um tabu falar sobre o Exu masculino, quanto foi para falar dessa representação de Exu mulher. E aí o que aconteceu? Ela não foi introduzida no primeiro momento. Essa representação de Exu masculino e feminino, então, ele nem entrou nos candomblés iorubás, nos candomblés nagôs. A gente tem o primeiro livro que Nina Rodrigues, que funda o racismo científico no Brasil, o primeiro livro que ele publica, Os Africanos no Brasil, ele publica o primeiro par de figuras de Exu masculino e feminino no livro. Mas no próprio livro ele diz sobre essas figuras, ele publica o cetro, masculino e o feminino. Nessa descrição que ele vai fazer sobre essas duas peças, esses dois objetos, ele diz, olha, eu estive na casa de um sacerdote, encontrei essas duas figuras, de Exu masculino e Exu feminino, ele descreve como sendo de Exu, ele descreve como sendo masculino e feminino, mas ele não elabora muito sobre ser masculino e feminino, porque as primeiras narrativas de estudos afro-brasileiros vão concordar que Exu era um elemento relacionado com o diabo cristão. Então, os primeiros estudos afro-brasileiros nunca questionaram essa figura de Exu. Ela já estava dado para ele uma relação com o diabo cristão. E aí o Nina Rodrigues fala, olha, num primeiro momento ele fala que encontrou, no segundo momento ele fala que o sacerdote deu de presente para ele aquelas figuras, esses dois cetros. Ele diz, olha, é um cetro sacerdotal, mas quando eu pergunto para o sacerdote, ele diz que não sabe para que é usado. Né? Ele fala assim, olha, ele nem sabe para que é usado essas duas figuras, eles não sabem para que usam essas coisas estranhas, ele desqualifica a descrição desses dois bastões. Mas olha só que interessante, quando eu falo sobre o método indiciário, há indícios de que o próprio Nina Rodrigues teve encontro com essas duas figuras, masculino e feminino, relacionado a Exu. O feminino estava ali, não deu muita importância, porque a construção, né, a estrutura em volta do imaginário de Exu já estava dado que ele era um diabo cristão, um demônio, não deu atenção, não elaborou. Mas foi publicado. Então, a gente tem aqui no Brasil a primeira publicação dessa dupla de essas figuras em pares, masculino e feminino, relacionado a Exu, no livro de Nina Rodrigues. Depois disso, naquele mesmo período dos estudos afro-brasileiros, entre 1937 e 1939, esteve no Brasil a Ruth Landes, uma antropóloga norte-americana, que descreve o sistema do candomblé como um sistema matriarcal, que foi totalmente rechaçado. Por muito tempo se duvidou que o candomblé tivesse um sistema matriarcal, mas ela vem dos Estados Unidos, ela fica apenas 3 anos no Brasil, ela é expulsa do Brasil, porque era uma mulher branca, norte-americana, que circulava nos terreiros de candomblé. Ela teve como companhia Edson Carneiro, e ele que levou ela em todos os primeiros candomblés formados na Bahia. Ela faz uma etnografia maravilhosa sobre o encontro dela nas religiões. Ela teve alguns erros na narrativa dela, que acabou sendo um erro de todos os primeiros pesquisadores de fazer escritos racializados, né? De alguma forma inferiorizando a população negra, mas ao mesmo tempo
dando valor para aquele olhar que ela teve para o matriarcado no candomblé. Ela teve também alguns escritos e uma narrativa que se aproximou de uma homofobia que a gente faria hoje, porque ela falava sobre a questão do homossexual na religião do candomblé. Então, acharam para os escritos de Ruth Landes vários problemas, mas é uma etnografia que, para nós que trabalhamos matriarcado, nos ajuda muito, porque ela descreve o poder e a liderança das mulheres. E no livro dela, eu acho um outro indício sobre a relação dos orixás, das Iabás com Exu. Ela fala que na descrição de Inhansã encontra-se essa orixá, essa Iabá, acompanhada de 7 Exus bravos, todos eles fêmeas. Então, quando ela descreve isso, é porque ela encontrou essa descrição, ela ouviu isso em algum dos terreiros que ela visitou, mas também é uma descrição que é assim, é en passant, ela não elabora muito sobre Exu, nem sobre Inhansã ser acompanhada por 7 Exus fêmeas. Então, o que eu faço, Rodrigo, é compreender o que aconteceu com essa representação feminina de Exu, que em África e Yorubá você encontra, inclusive as estatuárias mostram isso, você está aí com 3 estátuas que mostram a elaboração dessa arte relacionada a um feminino de Exu que não é introduzido na história do candomblé. O que interessa no livro Exu Mulher é dizer sobre o que não foi dito ainda sobre Exu. É dizer por que Exu é um elemento demonizado e como se dá a demonização estratégica de Exu e como essa demonização ela incide, ela atinge o matriarcado Nagô, que é o que possibilita a formação do candomblé no Brasil. Então, esses são os temas que permeiam Exu Mulher. Não é sobre Pombagira, e aí já me perguntaram, por que esse livro é sobre Pombagira, não é sobre Pombagira, por que há uma diferença entre Exu Mulher e Pombagira, por que você não escreve sobre a Pombagira, embora eu cito a construção de Pombagira, porque o livro é sobre Exu e sobre esse feminino que ficou perdido. A pombagira ela é construída, ela é uma construção que pode ter a ver com essa supressão desse Exu feminino, e eu não tenho dúvida, né? Mas aí eu deixo isso para outro pesquisador. Mas a pombagira é uma construção que você não tem dúvida que nasce aqui no Brasil desses contatos, dessas formas em que essas tradições europeias, ciganas, brasileiras, indígenas, acabam se entrelaçando. Porque você vai ter nos terreiros, em especial de Umbanda, as pombagiras que descrevem os seus lugares, suas dimensões. São pombagiras que dizem que são brancas, que estiveram em alguns lugares europeus, tem as pombagiras ciganas. Esse Exu Mulher é uma construção africana. Esse Exu Mulher está nesse sistema de crença Yorubá-Nagô e é dele que a gente está falando, é dessa mulher, desse feminino. Né? E todas as implicações e consequências da demonização de um Exu que se colocou, ou que foi construído no candomblé como fálico, masculinizado. Então, aí a intenção, né, deliberada do sistema patriarcal, primeiro, de destruir qualquer tipo de valor na construção, na desconstrução, né, das sociedades matriarcais em África, né? Isso tem a ver também em desconstruir valores aonde mulheres lideravam. A gente tem Sheikh Anta Diop, quando ele vai falar de uma África pré-colonial, ele vai falar das organizações dos sistemas matriarcais, matrilineares, e como o Ocidente demonizou também essas organizações que foram encontradas com lideranças de mulheres em África. E isso tem a ver também quando a gente chega no Brasil e tem uma pesquisadora que diz, olha, o candomblé é um sistema matriarcal.
mulheres lideram os principais terreiros de candomblé em Salvador, e vem outros estudiosos que põem em xeque um sistema matriarcal no candomblé, quando a história mostra que mulheres, em especial as primeiras africanas, é que ajudam a construir a manutenção dessa ancestralidade, dessas práticas ancestrais, ali no momento em que a Igreja Católica ela possa, né, patrocina o surgimento das Irmandades Negras. Os primeiros candomblés, e o primeiro, que é o da Casa Branca, ele surge ali atrás, na Igreja da Barroquinha, e surge de mulheres que estavam participando das Irmandades Negras. Então, são negociações com o sistema que a gente vai acompanhando e vai reescrevendo a história, né? A história sobre os candomblés ainda não destacou uma biografia. O que aconteceu com a Yanassô Oká, que funda o candomblé da Casa Branca, que está vivo até hoje e que é um sistema matriarcal. Então, assim, os 3 terreiros fundantes que eu tive a oportunidade de pesquisar para a tese, que é a Casa Branca, o Cantuá e o Poá-Fonjá, que é o mais novo dos 3, eu só não pude ir no terreiro do Alaqueto, mas eu posso afirmar que esses 4 candomblés, terreiros de candomblés, eles fundam e mantêm um sistema matriarcal. Mulheres até hoje lideram esses 4 candomblés, que são modelos, né, para todos os candomblés que foram surgindo após, e até para o que a gente vai ter em outras estruturas, como a própria Umbanda, né, uma Umbanda que depois do nascimento dela vai procurar eles falam de uma reafricanização, mas na verdade eles vão se aproximar mais dessas heranças negras, e que não é uma herança só, né? Mesmo que eu fale do matriarcado Nagô, a gente fala porque é um complexo, né? São várias etnias africanas que ali contribuíram e que foram se associando para formar esse sistema religioso. Então, é tudo isso o livro Exu Mulher, é a gente falar sobre o que não falaram para nós, mas, acima de tudo, Rodrigo, buscar o sentido ou a falta de sentido de se demonizar Exu e de suprimir essa parte do feminino. A grande verdade é que Exu, nesse sistema Yorubá Nagô, ou Yorubá Oyó, né, como disse a Oyoroke Oyumi no livro A Invenção das Mulheres, é a gente olhar Exu com a possibilidade de Exu ser masculino e feminino. Essa representação masculina e feminina, ela só quer dizer que Exu pode ser dos 2 sexos, ou que, na verdade, Exu, a Oyoronke Oyumi, ela fala de anassexo. Não é por gênero que você deve olhar a concepção dos orixás iorubás. E aí ela vai falar de Xangô, que não é só masculino, ela vai falar de Yansan, que também não é só feminina, vai falar de Nanã. Nanã-Burucu, em algumas regiões de África, ela é masculino, e outras ela é feminino. Vai falar de Obatalá, né? A confusão na construção de Odudua e de muitos, mas muitos orixás que não são cultuados no Brasil. Existem muitos orixás em África que não atravessaram o Atlântico. Agora, eu fico pensando aqui, que tem uma curiosidade, quando a gente faz a aproximação da Umbanda, que é a consequência mais jovem, vamos dizer assim, dessa afro-religiosidade no nosso território, e nos últimos 25 anos se foi formando atrás uma discussão do seguinte: havia contos cantados que cita Exu mulher, e a figura da pombagira estava ali no terreiro. E para os mais antigos, às vezes você fosse perguntar quem é essa tal pombagira, o que é essa estrutura no mundo espiritual. E a simplificação, em alguns momentos, era: é um Exu mulher, é tipo Exu, só que mulher. Então, esse termo, ele
estava ali circulando. É curioso isso, porque aí eu vou constatar um período em que começa uma discussão mais ferrenha, no sentido, ó, Pombagira não é Exu mulher, Pombagira é Pombagira, Exu é Exu, e eu entendo que essa discussão era o seguinte, buscando a validação da, do feminino na Pombagira, para não ficar assim, é tipo homem e mulher. Aí, então, numa tentativa de romper um pouco dessa presença machista nesse termo, talvez, ali no imaginário, então, não fale que Pombagira é mulher, não fale que Pombagira é mulher, porque Pombagira é a mulher, só a mulher. Então, porque ainda, olha só que curioso, porque ainda Exu é a representatividade do Do falo, masculino. do masculino, né, do patriarcado, talvez aí, como é profundo, né, Cláudio? E aí, quero chegar nessa discussão também, você passou por isso, mas eu quero que ele tenha uma ênfase, porque essa pergunta vem muito forte. Não seria a pombagira, nesse aspecto do terreiro de Umbanda, que já é uma reconfiguração de muitas dessas filosofias, né? Ela não é essa confirmação de uma força potente feminina mesmo, e que se aproxima nesse aspecto amplo, telúrico, ao mesmo tempo é terreno, divino, que é Exu, porque parece que Pombagira ela fica uma coisa ainda avulsa e tudo por entender. Num cosmograma, parece que há uma sabedoria espiritual mesmo aí, trazendo a Pombagira essa figura que não é cabocla, que não é baiana, que não é cigana, é o que é, pombagira. O trabalho dela orbita onde? Olha, no mesmo campo que Exu. Não me parece coincidência isso, Cláudio. Eu também não acho coincidência, são os mistérios que a gente fala, né? Mas aí o que, que a gente vai entender? A gente vai entender que em um dado momento a presença da mulher no terreiro, e aí a gente vai falar só de Umbanda agora, a presença da mulher no terreiro de Umbanda, ela passou a exigir que a gente pensasse a pombagira de uma outra forma, né? Não só pensar Exu como um elemento importante, não um diabo cristão, mas também qual é a função da pombagira no sistema, né? Porque os primeiros escritos sobre pombagira é de um elemento maléfico e que vai de acordo com o que o Francis Burton vai falar. Olha, o Exu masculino é feio, mas o da mulher é mais horrível ainda, ou seja, coloca mais abaixo, inferioriza ainda mais o elemento feminino. Então, aceitar a presença da pombagira no primeiro momento era dizer, olha, era algo mais terrível do que você pede para Exu, mas se você pedir para a pombagira, tem separação de casais, cria doença, é pior pedir para a pombagira. Então, mesmo assim, demorou-se para aceitar a pombagira com o poder dela, com o valor que ela tem. Então, há mulheres no terreiro, homens também, mas em especial mulheres, começaram a debater sobre esse imaginário, ou sobre uma construção de pombagira que não estava ligada só à sexualidade. A própria presença da pombagira, a permissão dessas entidades de se aproximarem de terreiros, porque não eram todos os terreiros que permitiam Exu, e nem todos, tinha terreiro que permitia Exu e não permitia pombagira, né? Porque no imaginário de muitos, a pombagira tornaria as mulheres prostitutas, desvirtuaria famílias, haveria separação de famílias, haveriam confusões no terreiro para quem cultuasse a pombagira. Então, houve questões também, né? Então, nos estudos sobre pombagira, a gente vai encontrar o quanto essa divindade também foi discriminada, mas isso começa a mudar quando ela começa a ter mais espaço, e aí você começa a entender melhor o que, que ela veio fazer no terreiro, né? Então, assim, ela começa a derrubar as narrativas que a inferiorizava, porque ela vem, ela conversa, ela faz os trabalhos, ela responde, ela está ligada
a giras de cura, ela está ligada ao aconselhamento, daí você começa a falar assim, ó, não é aquilo, né? Além disso, Rodrigo, quando você fala assim, olha, ela não tá, esse Exu mulher, ela passa a não ser só a pombagira, mas ela passa a ser Exu mulher, mas na construção ainda patriarcal, dizer que é um Exu mulher ou é o Exu feminino é como se fosse algo que está de saia só, né? Não são elementos que se diferenciam. E algumas falam, olha, não é Exu feminino, é pombagira, né? Meio que com medo de desqualificar ou de colocar abaixo do poder de Exu. Mas aí vem Exu para dizer, não, isso aí é com a mulher. Ó, quando a mulher vê aí, ela resolve. Daí você começa a ver que o próprio Exu, ao ter mais a presença dessas pombagiras no terreiro, ele começa a mostrar os domínios. No próprio Exu mulher, a gente vai ter uma passagem que eu trago do professor Abimbolá, que ele vai falar de uma figura chamada Aguiberu. Aguiberu seria um feminino de Exu, né? Ou um Exu mulher, mas que tem o nome de Aguiberu porque se apresenta como esposa do Exu masculino, né? Então, assim, tem a esposa. Aí, quando fala esposa, mas Exu não tem esposa. Tem que parar com isso. Não. É a esposa, esposa como a Iá, na concepção negro-africana, não a esposa numa concepção ocidental generificada. A esposa tem um poder. Tanto que lá em África, nessa localidade que a Bimbolá traz, ele diz: olha, Exu não recebe nenhuma oferenda para ser transportada que não seja entregue a ele pela esposa Aguiberu. Há um grande poder de Aguiberu nas oferendas. Então, assim, Exu recebe, mas só se for entregue primeiro para Aguiberu. Ele diz, inclusive, que tem o Orocô, que é a mãe de Exu, que em algumas cerimônias é primeiro entregue a Aguiberu. Tem cerimônias que é exigida a presença de Orocô, que é a mãe de Exu, para depois Exu aceitar a oferenda e levar para quem é de direito, ou para o outro orixá, ou para o domínio dele. Então, essa presença do feminino tem em vários mitos. O que Exu Mulher, o livro, faz é reunir os indícios comprobatórios de que há a existência em sistemas do feminino de Exu como Exu mulher, não só o Exu masculinizado. Voltando à Umbanda, em algum momento também começou-se a chamar a pombagira de Exu feminino pelo poder que o Exu masculino tem. Não, pombagira é o Exu feminino. O que é a pombagira? Não, é o Exu feminino. Para que pudesse situar o poder que pombagira tem. E aí a gente esqueceu um pouco aquela construção de que a pombagira é o mal, vem também na esquerda, mas está diferente de Exu, e na verdade, quando a gente fala, olha, a pombagira é o Exu feminino, a gente está dizendo, ela tem o mesmo poder que o masculino. É mudar a visão sobre as próprias tradições afro-brasileiras, sobre nossos terreiros. Porque, Rodrigo, eu acho que ainda há uma questão que nós, na Umbanda, eu sou dirigente de Umbanda, eu posso falar, eu sou batizada na Umbanda, eu tenho 40 anos de Umbanda. E eu, nas minhas aulas para os filhos de terreiro, eu digo, vamos mudar a chave a partir de agora. Porque se toda leitura que vocês fizerem do nosso terreiro, ou da sua presença no terreiro, ou da sua opção em ser um seguidor umbandista, tiver a partir do cartesiano, estiver a partir da Igreja Católica, do catolicismo, você sempre vai ter questionamentos no seu terreiro. Se você olhar o seu terreiro como uma igreja católica, você vai ficar sempre incomodado, porque você não vai encontrar a igreja católica dentro do terreiro. O que eu quero dizer com isso? Você é um bandista. Pronto, aprenda sobre a sua umbanda, aprenda sobre o seu terreiro, compreenda como essa religião, essa tradição, ela se relaciona com a sociedade, com o mundo.
muitos que chegam na Umbanda, eles ainda ficam procurando as referências, né? Eles ainda ficam procurando algo construído na religião do outro. Então, a Exu mulher, em África, por exemplo, o Exu, né, não só Exu mulher. Quando a gente fala Exu em África, a gente não está separando, a gente já está entendendo que há a complementaridade e além da complementaridade, a inseparabilidade das coisas quando a gente está falando de sistema religioso africano. Então, nada se separa. Então, quando você falar em Exu, está posto que você vai encontrar uma figura masculina e feminina. É que a gente tem que dividir, né? Então por que você fala Exu mulher? Porque só se fala do Exu masculino. Então, é preciso reforçar. Mas hoje, quando eu penso em Exu, quando eu falo Exu, eu já estou vendo os dois certos. É masculino e feminino, não tem separabilidade. Então, eu falo, falar de sistema iorubá, falar do sistema de tradição negra africana, você está falando a partir da complementaridade e da inseparabilidade das coisas. Homem, mulher, deuses e natureza não se separam. E tudo faz sentido se você não olhar com o olhar do Ocidente. Se você está na Umbanda, se você está no Candomblé, se você está na Jurema, se você está na Quimbanda, se você está no Xangô, se você está no Batuque, se você está no Tambor de Minas, se você está na Casa de Nagô, você tem que olhar, você tem que usar esses olhos que os orixás, que as divindades, que os babás, que as Yalorixás te dão. Porque se você estiver sempre olhando e buscando uma construção ocidental, europeia, católica, evangélica, você não vai compreender a relação de terreiro e nem porque você pode falar que Exu é masculino e feminino, ou homem e mulher, e ao mesmo tempo, não separado. Então, saiu recentemente o livro do professor Wagner Gonçalves da Silva, que se chama Exu. Né? Ali ele não fala se é masculino e feminino, mas se você encontrar, se você for vendo as narrativas, ele fala sobre essa questão do feminino também, inclusive a foto que sai no livro ele também coloca lá, mas você vê que as narrativas sobre Exu sempre está posto que ele é masculino, e quando vai falar dele feminino, já coloca a pombagira para dar resposta para esse lugar, mas não se fala. Inclusive, nós aqui nas aulas abertas temos esse papo com ele, né? Procurem aí aqui na nossa playlist, Sim, sim. trazendo essa discussão desse livro também. E eu quero fazer uma pergunta muito importante aqui, que eu sei que a nossa audiência está querendo, professora, que é o seguinte: mas afinal, esse culto em torno de Exu e Exu mulher são figuras distintas ou é um híbrido? Mas antes de você responder, eu quero que a nossa audiência fique sabendo, né, do nosso convite para verificar as novas turmas abertas, a nova turma aberta para a sua formação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Para você que está acompanhando essa aula e está buscando uma pós-graduação que dialogue com esses temas apresentados aqui, quero fazer um convite especial. A pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira é uma especialização lato sensu e está com matrículas abertas para a nossa nova turma que inicia nesse mês. A abordagem promovida no curso é decolonial e comprometida com a perspectiva afrocentrada, e por isso essa especialização tem como objetivo a valorização das tradições religiosas e matrizes africanas e indígenas presentes no Brasil, buscando aprender com a sua cosmopercepção. Se você quiser saber mais sobre esse universo de saberes ancestrais e ainda como participar de processos seletivos para bolsas, faz o seguinte: clica no link que está na descrição desse vídeo e também fale conosco no WhatsApp que está informado aqui. E então, professora, afinal, Exu e Exu mulher são
duas figuras, se a gente for fazer o totem, né, vai ser distintos ou é um em si mesmo? Ou só depende de quem está cultuando, como que está configurando aquele culto? Como que fica isso? Olha, o que deu para entender é que são complementares. O feminino existe, o masculino também, e são complementares sem que você busque dividi-los em sexo. Você divide eles em função. Vai ter algum momento em que você vai chamar mais a função do masculino, vai ter um momento que você vai chamar mais o feminino, mas o masculino e o feminino estão presentes. O que deu para entender, Rodrigo, é que na visão iorubá, nessa concepção ana-sexo, Exu pode ser dos dois sexos. O que acontece é que ele foi construído apenas no masculino. E outra coisa, masculino e feminino precisam andar juntos. E isso está no mito de criação, quando Olodumare ele entrega o poder feminino à terra, ele vai dizer que o homem não faça nada na ausência da mulher. Então, eu acho que olhar Exu masculino e feminino, sem dizer, ele é mais masculino e feminino, ele é só feminino sozinho, ele é masculino. É a gente fugir do que está colocado na concepção do mundo a partir da visão iorubá. Homem e mulher têm que estar em todos os lugares em pares. Não existe decisão que um homem sozinho tome sem a presença da mulher. E olha que interessante, a mulher, na concepção, ela tem, eu não vou dizer mais poder, mas a gente pode dizer que ela é indispensável em qualquer ação na dinâmica do mundo, porque ela é que traz no ventre o, o ser que vai nascer. É a partir dela que há a concepção. Em África, as sociedades matrilineares, as sociedades se organizam a partir da senioridade, mas está sempre voltado para o lugar onde está a mãe. Por exemplo, o tio materno, ele tem tanto poder sobre o filho, sobre o sobrinho, quanto o próprio pai. Então, aí é que você entende por que a presença da mulher é indispensável quando o homem toma a decisão, mas que sociedades inteiras podem ser comandadas somente por mulheres, mas os dois caminham juntos. Quando Olodumare diz que o homem não faça nada sozinho sem a presença da mulher, ele já está dizendo que a mulher é indispensável. Quando sociedades inteiras, organizadas por mulheres, as matriarcais e as matrilineares, estão ali sob domínio de mulheres, a gente já diz que sem a mulher aquelas organizações não caminham. Inclusive, o filme da Viola, que eu também cito sobre a sociedade das mulheres guerreiras, ele mostra que existiam reis que tinham exércitos femininos inteiros cuidando de seus reinados. Então, essa coisa da fragilidade da mulher, né, da mulher como uma figura, o sexo frágil, ou aquele que precisa ser protegido, a mulher que precisa estar dentro do espaço privado, enquanto o homem ocupa o espaço público, isso é uma construção ocidental, isso é uma construção patriarcal, que inclusive é a que desconstrói, né, as sociedades matriarcais em África. Uma das primeiras ações que o patriarcado faz quando chega em África é encontrar esses reinos dominados por mulheres e torná-los bárbaros, primitivos e demonizados. Bom, e se você quer ter mais aprofundamento sobre o tema Exu Mulher e outros temas que fazem parte da nossa superformação
em Teologia e Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira e ser conduzido em várias disciplinas pela nossa professora, doutora Cláudia Alexandre. Então, eu te convido a aproveitar agora as matrículas abertas para mais uma turma. A nossa especialização Lato Sensu em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira é liderada por acadêmicos renomados, como a professora Cláudia Alexandre, professor Wagner Gonçalves, pai Sidney, Catiúcia Ribeiro, Renata Nogueira, Baba Mário Filho, professor Clóvis de Barros, entre outros. Nosso programa visa promover a inclusão, o respeito e a compreensão das religiões afro-brasileiras. Os 50 primeiros inscritos no curso receberão um kit Ubuntu, que é exclusivo para nossos alunos. E se você quiser saber mais sobre o programa do curso e outros detalhes, então clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou fale conosco pelo nosso atendimento no WhatsApp, também informado aqui. Professora Cláudia, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a sua participação e disponibilidade de estar vindo aqui conversar com a nossa comunidade hoje nessa aula aberta, que é um papo aberto a todos que estão nos assistindo. E quero saber se eu não perguntei alguma coisa que para você era importante dizer, que você queira deixar aqui no nosso encerramento. Eu acho que nós falamos sobre tudo. Nesse livro, eu tenho a felicidade de mostrar a minha incursão nos principais terreiros fundantes, né? Primeiramente, para mostrar como Exu foi demonizado, num segundo momento, para mostrar como mulheres que lideraram os primeiros terreiros, e esses terreiros fundantes continuam com o sistema onde mulheres lideram. Então, o matriarcado Nagô, ele é uma realidade. Esse livro eu dedico a todas as mulheres de terreiro, né? Mulheres que foram perseguidas, mulheres que venceram a luta, e se elas não tivessem vencido com seus códigos, com as suas dissimulações, quando eu digo que Exu era tido como algo que tinha que ser despachado, eu vou falar numa dissimulação mesmo, porque desde o primeiro momento, se elas acreditassem que Exu fosse realmente o diabo cristão, nós, enquanto pessoas de terreiro, teríamos realmente perdido. Então, existiram muitas estratégias, e essas estratégias a gente deve a essas mulheres de terreiro. Exu Mulher é isso, né? Exu Mulher tem me feito restituir essa coisa do poder do feminino e olhar sobre essas lutas que não foram valorizadas nos registros sobre a nossa religião. Exu Mulher também é a possibilidade da gente hoje tornar emancipado essa forma do culto à ancestralidade feminina, porque o que eu gostaria de dizer é que depois que eu lanço o livro, Exu Mulher começa a aparecer. Então, um terreiro antigo vem me dizer, olha, aqui a gente cultuava, outro terreiro vem me dizer, olha, a gente sempre cultuou, mas a gente não podia dizer. Então, valeu a pesquisa, né? Valeu pelo menos para essa atitude de emancipação, né? Assim, há pessoas que dizem, não, Exu é só masculino, mas eu acho que vale ler a minha pesquisa e refutar pesquisando aonde eu fui pesquisar também, né? Não é só a pesquisa da Cláudia, de onde a Cláudia traz essa investigação, né? Porque é uma pesquisa de 4 anos e meio, foram mais de 700 páginas escritas, e o livro que eu estava dizendo para você, que sai com 460 páginas, e a editora disse que até hoje é o maior livro editado. É uma pesquisa que sai pela Ciência da Religião, da PUC, e foi considerada em 2021 a melhor tese do Programa de Ciência da Religião. Em 2022 é indicada para um prêmio, o Prêmio Soter de teses. Então eu fico já feliz com o que Exu Mulher veio para fazer aí no nosso campo das religiões afro-brasileiras e das religiões, né? A gente também está falando aqui sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, sobre o que a gente ainda está enfrentando no século XXI. O que de diferente da tese, que você foi diplomada, com o livro final, que é para uma leitura mais ampla, né,
as pessoas, mas o que é substancialmente diferente no conteúdo, professor? Olha, a tese ela está disponível na internet, mas o livro ele traz a tradução de uma pesquisa sobre duas cidades de Exu, uma pesquisa feita em Ibadan, né, simultânea, Ibadan e em Lagos, na Nigéria, pela pesquisadora Ayodele Ogundipe, que a professora Oyeronke, ela publica uma parte da tese, apenas a conclusão de que Exu não é apenas feminino na região da África que cultua o orixá, e aí eu tenho acesso a essa pesquisa não foi publicada em português, eu tenho acesso a essa pesquisa, e no livro, com um pouquinho de mais tempo, eu abro uma boas páginas com a tradução dessa pesquisa, eu dialogo mais com a pesquisa que traz essa conclusão de que em África Exu não é só masculino, e é interessante porque essa pesquisadora, ela vai a essa cidade, são duas cidades dedicadas ao orixá Exu, e ela fica um tempo fazendo uma pesquisa, ela não vai pesquisar sobre religião, mas o que ela encontra é um culto feito por homens e um culto só feito por mulheres, e essas funções que Exu tem no sistema Iorubá. Então, a diferença fundamental entre a tese e o livro é que o livro traz esse diálogo com essa pesquisa que eu acho que é a única pesquisa entre a década de 70 para cá que vai se preocupar com os devotos de cidades que só cultuam o orixá Exu. Perfeito. Ó, e se você quer adquirir o seu exemplar agora, correndo, o link está na descrição aqui do nosso vídeo. Verifique, inclusive, a sua inscrição na nosso canal aqui, Pós-Ubuntu. Então, clique aí, que é muito importante para ir mais longe das nossas publicações aqui. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Eu não sei se é a primeira entrevista que está dando, falando sobre o livro, professor, mas eu tenho certeza que a gente tem que disseminar muito esse assunto e abrir aqui para a turma começar a adquirir seu exemplar. Eu vou passar o resto dos dias, a gente está aqui gravando nas vésperas de Natal de 2023, para quem está assistindo em 2030, né, professor? Então, eu estou aqui e eu vou me dedicar esses próximos dias a terminar de estudar ele. Eu estou estudando ele, estou fascinado e muito grato de ser da sua companhia, de saber que produções como essas ainda tem muito por vir. Acho que dá uma esperança tão grande dentro da nossa, que a gente chama aqui de utopia, dentro da pós-Ubuntu, que é realmente contribuir para uma sociedade do futuro em que temos como racismo religioso, gênero, racismo em geral, distinção de pessoas pelos seus sistemas de crença, isso não vai ser mais um tema na sociedade. Parece utópico, vendo a realidade de hoje, mas a nossa contribuição é essa. E sou muito mesmo grato pela senhora ter aceitado o convite lá no ano passado já, e tem contribuído tanto para que essa mensagem, esse projeto chegue cada vez mais longe. Muito grato, professora, mais uma vez. Eu que agradeço e desejo axé a todos, seja em que tempo você estiver assistindo essa aula. Um abraço. Axé, Mojubá, Laroê e até o próximo encontro. Tchau!